Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui a nossa Semana Santa, nosso livrinho Uma Guerra Além das Estrelas. A Reconquista é a continuação do ano anterior, como a Probibi já comentou ontem. Agora nós vamos dar sequência no tema que é Alegria na Guerra. Nossa, difícil de entender. Como pode ser alegria na guerra, né? Vamos aprender hoje sobre esse assunto. Primeira coisa, nós vamos aprender que no livro de Apocalipse está descrito a conquista da felicidade. Verdade. E aí tem uma revelação especial para cada um de nós. Essa revelação começa com uma pergunta. Você sabe responder? Por que Jesus precisou morrer para nos salvar? Por quê? Lá em Romanos 6, vamos todo mundo pegar a Bíblia e vamos ler o versinho que está em Romanos 6, versículo 23, que diz assim: O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é uma consequência direta do pecado. Mas Jesus, ele assumiu todo essa culpa para ele. E, em troca disso, ele deu a sua vida em nosso lugar. O que é necessário para que nós possamos adquirir essa graça que Jesus nos deu, fez por nós? O que nós precisamos fazer? Aceitar o amor de Jesus. E aceitar a sua morte, onde ele morreu por nós para nos salvar. Se nós não aceitarmos essa ação tão maravilhosa que Jesus fez por nós, o que nós estamos dizendo com essa não aceitação? Que nós não queremos a salvação. Porque o presente, a herança que Deus quer para nós é nos dar a vida eterna. E se nós não aceitarmos a morte dele na cruz e o que ele fez por nós, que é carregar toda a culpa do pecado, que é a nossa também, de todos os nossos familiares, todos os nossos queridos, é uma resposta contra ao que Deus veio fazer para nós aqui, que é morrer para nos salvar. Então nós precisamos aceitar essa ação, aceitar esse amor que ele deixou, que ele fez, praticou para nós. E a coisa mais maravilhosa, se nós aceitarmos esse sacrifício grandioso que Jesus fez por nós, ele vai nos trazer a felicidade e a vida eterna. Sendo assim, vamos aprender mais um pouquinho sobre isso aqui no dia de hoje. Continuando o que a Probibi falou ontem, João continuou tendo visões. Então, crianças, João recebeu uma visão de um rolo muito grande, onde tinham vários selos nesse rolo. E Deus disse a ele que ali estavam os 7 selos da profecia do Apocalipse, que ele iria escrever. E disse para ele que ali estaria os 7 selos com significados de tudo que iria acontecer até o final do mundo, até o final desta terra aqui. Ele ficou muito emocionado. E o selo de antigamente era dessa forma, ó. Vocês conseguiram ver? Era como se fosse um carimbo e o selo era de cera. Então eles carimbavam aquela cera quente sobre o documento. E esse era o selo que Deus mostrou para João através desse rolo de selos. Eram 7 selos. Agora a Pro vai começar a falar para vocês desde o primeiro. O primeiro selo era de um cavalo branco com um homem sobre o cavalo vestido de branco, com uma coroa muito dourada que representava um rei. E esse significado desse selo era da igreja pura, da época dos apóstolos, a igreja verdadeira, a única igreja de Deus.
E o selo 2, o segundo selo, aconteceria em seguida do primeiro selo, que é um cavalo vermelho com um homem sobre o cavalo com uma espada na mão. E esse cavalo vermelho significava o sangue dos cristãos que seriam mortos pela sua fé verdadeira e pela igreja verdadeira. E o período que aconteceria esse selo do cavalo vermelho seria logo após a ressurreição de Jesus, assim que ele subiu ao céu. Então aconteceria essa coisa muito triste, né? Os cristãos verdadeiros serão mortos e a cor vermelha significava o sangue dos cristãos verdadeiros que seguiam a igreja verdadeira. O terceiro selo é um cavalo preto, com um homem segurando uma balança nas mãos. E essa balança tinha vários produtos de cada lado. E ali ele mostrava a venda desses produtos, que para Deus e para João, quando Deus mostrou para João, significava que era a mistura das igrejas, a mistura da igreja verdadeira com as igrejas falsas. A verdadeira igreja de Deus, que somos nós, os verdadeiros fiéis, junto com, separado, mas misturado na balança, com as falsas igrejas, as mentirosas, que têm falsos profetas. E o quarto selo é um cavalo amarelo, onde um homem muito bonito representava as igrejas, um homem poderoso e representava as igrejas poderosas, que iria proibir os cristãos de lerem a Bíblia. E com essa proibição, eles também seriam enganados, pois sem ler a Bíblia, eles iriam ouvir dessas igrejas as falsas profecias e a mentira de algo que não está na Bíblia. Eles iam mudar a palavra de Deus. No quinto e no sexto selo, não há cavalo, mas João teve um sonho onde os cristãos queimados, no quarto selo, eles estavam ajoelhados na frente do altar de Jesus, de Deus no céu. E eles oravam e pediam por justiça, para que aqueles que estavam atrás e que viriam, que fossem justificados pela igreja verdadeira. Crianças, e o sexto selo era outra visão que João teve, que Deus disse para ele: o sol escurecerá, a lua se tornará vermelha e as estrelas cairão. A terra teve o terremoto que João sonhou nessa última visão, e o terremoto aconteceu em 1755. Em seguida, um tempo depois, o céu escureceu e a terra ficou, o sol escureceu, a terra ficou completamente escura. Foi no ano de 1780, nos Estados Unidos. O terremoto foi em Lisboa, Portugal, e a terra escura foi em 1780, nos Estados Unidos. E a lua ficou vermelha em 1833, na América do Norte. Crianças, o sétimo selo vai ser falado nos próximos dias, tá bom? E a gente vai continuar aqui falando de Apocalipse, que nesse livro existe uma palavra que é falada 7 vezes, a palavra bem-aventurado. E aqui tem uma explicação da origem dessa palavra. É usada no Apocalipse e é o mesmo termo grego que Mateus usa nas bem-aventuranças quando ele escreve o livro dele. Bem-aventurado deriva de grego, Macarios, que significa feliz. Que lindo! Essa palavra bem-aventurado significa feliz. E sabe que o Apocalipse é um livro que traz um pouco de medo e insegurança para algumas pessoas. E talvez isso aconteça porque lá aparecem alguns símbolos. Esses símbolos são dragões, bestas, animais bem diferentes e muitos outros símbolos. Mas, pelo contrário, os símbolos são apenas enigmas, são
pistas de uma caça ao tesouro que nos ajuda a descobrir os mistérios do conflito entre o bem e o mal. O livro do Apocalipse, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, é um livro que representa a palavra feliz. E não é um livro de medo nem de tristeza. E essa palavra, feliz, ela aparece, como eu já falei 7 vezes no livro de Apocalipse. Então, o grande general, o nosso querido Deus, tem uma mensagem direta para nós. Vamos ouvir? É o exercício que vocês vão fazer e colocar, cada um de vocês colocar a leitura, pode ser uma foto ou pode ser vocês escrevendo e colocando uma foto do que vocês escreveram no grupo dos pais, tá bom? Então vamos lá, número 1. Está no livro da Bíblia, cujo nome significa revelação. 2. O capítulo é a quantidade de corações que temos no corpo. 3. O verso é o número que representa a Trindade. Quem descobriu? Eu não vou ler, vocês vão fazer a atividade, vão fazer o desafio e mandar pra gente no grupo dos pais, tudo bem? E agora a gente vai descobrir qual é o verdadeiro segredo da felicidade. Alguém sabe? Algumas pessoas acham que o segredo da felicidade está em gastar dinheiro, comprando coisas, brinquedos, passeios e diversão. Mas o segredo para ser feliz é muito simples. Basta ler, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então eu vou ensinar para vocês aqui um caminho para encontrar a felicidade. Eu vou dar exemplos. Então, por exemplo, uma planta. O que ela precisa para crescer, ser feliz, colorida e bonita? Ela precisa de água, sol e ar, oxigênio. E uma lanterna? O que precisa? Precisa da lanterna e das lâmpadas. Das lâmpadas e da pilha, para que tudo junto consiga dar a luz. E o ser humano, para ser feliz, precisa dessas 3 coisinhas aqui que eu já falei. Ler, ouvir e obedecer a Bíblia. Parece difícil essa ação de ler a Bíblia? Às vezes pode parecer. Com a correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue ter esse tempo. Mas, aqui no nosso texto do professor, ensina que nós devemos explicar para vocês um caminho muito simples. Por exemplo, não, esse é um ponto importante para vocês prestarem bastante atenção. Imagine que vocês têm um bolo de aniversário para cantar parabéns, vocês têm a caixa de fósforo, tem o palito para acender o fósforo, para acender e encontrar com a velinha para iluminar na hora de cantar o parabéns, certo? Só que para tudo isso vocês precisam de ação. Comprar a caixa de fósforo, comprar a vela, pegar o palitinho, acender, ligar na vela e aí sim vai iluminar aquela escuridão na hora do aniversário para cantar o parabéns e todo mundo bater palma, feliz e alegre por mais um ano de vida. A Bíblia é a mesma coisa. Não adianta a gente ter a Bíblia linda e maravilhosa em cima da estante, da sala, do quarto, mas não folhear, não abrir a Bíblia para ler. Então, crianças, o anjo mau, ele sempre vai fazer algo para que nos atrase, para que a gente consiga fazer as coisas de Deus, ou nos impedir que nós façamos, para que os desejos da nossa carne apareçam primeiramente na nossa frente, e a gente escolha ficar com as coisas terrenas. Então, o que nós temos que fazer antes de orar? E quando não estiver orando, e quando não estiver lendo a Bíblia, o que a gente tem que fazer para ler a Bíblia e o que a gente tem que fazer antes de ler a Bíblia? A gente precisa orar para pedir a Deus que nos capacite, que nos dê força para ler a Bíblia, e orar também quando a gente for começar a ler a Bíblia, para que a gente consiga entender o que Jesus está falando conosco ali, né? Então vamos fazer isso para finalizar nosso dia? Vamos orar então, posição de oração. Querido amado Deus, bondoso Senhor, obrigado por estarmos aqui no nosso 3º dia da Semana Santa.
Que o Senhor possa nos capacitar, a cada um de nós, os professores para fazer os vídeos para ajudar as crianças e as crianças que possam pegar suas Bíblias todos os dias dessa semana e ler um pouquinho, para que o Senhor possa abrir sua mente e seu coração para suas verdades e que nós possamos aprender muito sobre o Apocalipse. Que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças! Uma guerra além das estrelas, antes mesmo da criação, colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou. Vou colocar o capacete da salvação, sua couraça de justiça eu vou usar, e com o escudo da fé me protegerei do mal. Uma guerra além das estrelas, antes mesmo da criação, colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou. O cinto da verdade apertarei, a minha sandália pra pregar.